Aqui. Joia, então, relembrando, né, junturas, né, vai ser o que fica entre um osso e outro osso, o elemento interposto. Fibra colágena, ou cartilagem, ou o líquido sinovial. O que tiver aqui no meio vai ser, então, vai ser classificado dentro dessas três classificações. Ok? Relembrando, já vimos então o que é um ligamento, é um tendão fibroso que liga osso a outro osso, e já vimos na aula de músculos o que é um tendão, né? Que é uma fibra colágena que liga o músculo a um osso, músculo à mucosa, músculo à pele, ou às vezes um músculo a outro músculo, como é o caso ali do músculo digástrico, né? A gente viu que o músculo digástrico ele tem o tendão, o ventre anterior e o ventre posterior. E, por exemplo, o músculo epicrânico, né? O músculo occipito frontal, né? Ou epicrânico, cujo tendão intermediário é um tendão fibroso plano, achatado, no qual eu vou chamar de aponeurose. Né? Chamo de aponeurose. Muito bem. Então, as fibrosas, né? Lembrando das suturas, então eu tenho suturas. A grande maioria das suturas são serreadas, né? A grande maioria do crânio são serreadas. Nós vamos ter plana, por exemplo, entre os ossos do nariz, epidilese entre o vômer e o esfenoide, né? Eu vou ter a gonfose, né? Que é entre o dente e o osso alveolar, tá aqui, fibra colágena. Então, essas são outras suturas, outras junturas que a gente encontra na cabeça. Mas, lembrando que a principal tipo de juntura fibrosa são as suturas serreadas, né, do crânio. E lembrando, né, que eu vou ter dessas suturas serreadas, né, eu vou ter, elas são junturas fibrosas do tipo serreada, mas eu vou chamar, tem um nome específico, por exemplo, na região occipital, que eu chamo de lambidoide, né? A lambidoide, a sutura fibrosa serreada entre os dois parietais, eu chamo de sutura sagital mediana, né? E a que fica entre o frontal e os parietais, sutura coronoide. Mas elas continuam sendo juntura fibrosa do tipo serreada, né? Juntura fibrosa do tipo serreada. A gonfose, as sindesmoses são no braço, né? São fibras mais longas, né? As cartilaginosas na coluna, na sínfise púbica, né? As sincondroses temporárias, por exemplo, a base do crânio, no feto, depois elas vão ossificar, por isso que ela é temporária, né? E as permanentes no caso do tórax, né? Que aí você tem a mobilidade das costelas em relação ao externo, né? Então as sincondroses permanentes ficam a vida toda, né? E aí depois as sinoviais, né? As junturas sinoviais. Né? As sinoviais, então, são aquelas que apresentam o quê? Osso e osso, cartilagem hialina e cartilagem hialina. Qual é a única articulação do corpo que não tem cartilagem hialina e tem fibrocartilagem? A ATM, né? A ATM, articulação temporomandibular. Então, é a única que não é cartilagem hialina, que é fibrocartilagem, tá? Essas articulações sinoviais, elas têm uma cápsula fibrosa, hermética, fechada, e a face interna dessa cápsula é a membrana sinovial, que produz o líquido sinovial, tá? Que produz o líquido sinovial, ok? Maravilha. Gente, até aí, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Beleza, então. Tudo certo. Obrigado.
Então, já vimos a TM, ela é altamente especializada, tanto ela gira quanto ela desliza, né? Olha que interessante, ela gira o corpo dela, o côndilo, e girar, é claro que é é um exagero, né? Ela faz um leve giro do próprio côndilo, né? E ela desliza em relação à eminência articular. Então, ela faz as duas situações, né? Ela é bilateral, porém independente, ou seja, um lado pode estar girando e deslizando, o outro lado pode só estar deslizando. Ela depende dos dentes, ela depende da condição neuromuscular, as pessoas mais tensas tendem a apertar mais os dentes, né? E ela é vizinha, né, do ouvido, da área cerebral, tudo, né, do encéfalo, então ela tem uma grande complexidade, né? Aí a imagem do côndilo da ATM, né, que faz parte da ATM, cabeça da mandíbula, né, aqui, ela muda de posição de acordo com o crescimento, né, e também, olha como depende também da posição dos dentes, da condição dental desse indivíduo também, né, da condição dental. Ela tem os seus ângulos específicos, né, tem uma angulação. Aqui, então, a anatomia do côndilo, vamos lá. Então, tudo isso eu chamo de processo condilar, tá? Processo condilar. No processo condilar eu encontro o quê? A superfície articular, aonde tem fibrocartilagem, né? Superfície articular. Eu tenho a fóvea pterigóidea, que é onde se insere o músculo pterigóideo lateral. Eu tenho o polo medial e o polo lateral. Então, uma polaridade medial e uma polaridade lateral. A gente sente o polo lateral. Se a gente botar o dedo ali, você vai sentir movimentando, né? Vai sentir. O colo, esse pescocinho aqui, colo, né? O colo, que faz parte, tudo isso faz parte do processo condilar, né, da mandíbula, ok? Dentro da cabeça da mandíbula, do processo condilar, né, eu tenho essa cortical bem fina e dentro eu tenho o quê? Um osso esponjoso. Tá aqui, olha só. Olha lá. Osso esponjoso. Osso esponjoso. Tá ali. A fossa mandibular é onde se encaixa a cabeça da mandíbula. Então fica aqui, né? Ali eu vejo o que? Eu vejo o ouvido aqui, né? Ali eu vejo a eminência articular, a fóvea, né? A parte mais alta da cavidade mandibular, né? Aqui a eminência. Aqui a parede posterior da ATM é a parede anterior do ouvido. Importante isso, né? O processo estiloide, um pouquinho mais longe, mas estamos só citando ele, né? Vamos ver de novo aqui, ó, o polo lateral, tá bem claro aqui, né? Aí no ouvido é um meato acústico externo. Isso mesmo, Ellen, perfeito. Meato acústico externo. Perfeito. Né? Então, o polo lateral, o colo, né? Aqui de novo, né, a superfície articular, tá aqui, né? A fóvea teria aqui na frente, né? Teria que estar aqui. E lembrando, né, que na verdade, né, esse espaço aqui que a gente está vendo, ele deve existir porque o osso não toca no osso. Existe ali o disco articular. O disco articular, né, que fica entre um osso e outro osso. Tá? Existe o disco articular. Tá aqui a imagem, olha lá, olha lá. Então nunca você vai ver osso tocando no osso.
Se isso estiver acontecendo, o disco já foi degenerado, alguma doença reumática, né? Perdeu tudo. Então, lembrar disso aí. Muito bem. A superfície articular, então, vai ter fibrocartilagem. Fibrocartilagem, tá aqui. Fibrocartilagem, que é uma zona de resistência, né? De remodelação, né? De remodelação. Então, aquela cartilagem hialina que eu falei para vocês, lembra da cartilagem do franguinho, né? Do churrasco de domingo? A ATM não tem isso. As outras articulações têm. Né? A ATM não tem. Tá? Ela tem fibrocartilagem. Tá? Por isso que ela é mais resistente às mudanças, por exemplo, de posição de dente, de alteração da altura dos dentes, né? Tudo isso. Vamos lá. Aí tem um disco articular, né? Tá lá. O disco é que vai fazer, então, a separação entre o osso da eminência articular. Tá aqui ele, mais uma vez. Vamos ver uma imagem um pouco maior? Tá aqui, ó, olha lá. Então eu vejo a banda posterior, né? Eu vou até desenhar aqui para ficar bem legal, né? Ó. Banda posterior, a banda anterior, tá aqui. E aí, essa área que eu não pintei é a zona intermediária, né? A zona intermediária. Ela é fibrocartilagem também, é a mesma estrutura de revestimento. Por que é fibrocartilagem, né? Porque ela tem que ter a resiliência da cartilagem, mas ao mesmo tempo a resistência da fibra colágeno. Então tem que ter uma fibrocartilagem, uma mistura que aguente aí as forças de pressão durante o ato mastigatório. Tá? Isso tem que acontecer. Muito bem. É isso que vai acontecer. Então, quando a gente fala também de ligamentos, né, aí eu vou ter aqui a questão, né, dos... Opa, estranho. Está sumindo o meu lápis aqui, gente. Eu vou ficar então só na setinha. O ligamento posterior inferior, o anterior inferior, o anterior superior e o posterior superior. Né? Posterior superior. Na questão, numa vista anterior, né? Eu vendo o côndilo de frente, eu vejo então o ligamento medial, né? E o ligamento lateral, está aqui. Tá? Então, são 6 ligamentos que mantêm aí a estabilidade do disco. Quando a gente se aperta muito, quando a pessoa rói a unha, enfim, a pressão do côndilo contra essa região aqui faz com que o disco venha para frente. Então, esse ligamento posterior superior, ele alonga, ele fica frouxo. E aí esse disco começa a ficar instável e aí você tem os estalos, né? Os estalidos. Tá? É isso que vai acontecer. Esse vídeo está no meu canal do YouTube, são de 2 professores da Suécia, não são meus esses vídeos, tá? São de 2 professores da Suécia, vocês podem acessar lá no meu canal do YouTube, eu não tenho aqui, tá? Aqui uma outra imagem, né? Bem interessante, olha só. O meato acústico externo, né? A parte cartilaginosa, a parte do pavilhão auditivo, né? A parte da orelha, tá aqui. Olha só. A parte da orelha. Aqui eu tenho a glândula parótida, né? O côndilo, né? A cabeça da mandíbula. E o que eu tenho aqui? Na fóvea, o músculo pterigoideu lateral, cabeça inferior. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Esse é o danado. E olha só que interessante. Eu tenho a zona zona bilaminar, melhor dizendo, né? Posterior à ATM. Eu tenho essas cartilagens presas a essa zona, né? Que sofrem influência da movimentação do disco, quando estiver mal posicionado, e muito próximo aos ossículos do ouvido, né? Tá aqui, ó, melhor dizendo, aqui a membrana timpânica. Então, alterações da ATM podem levar a dor, entre aspas,
né, do ouvido. Então, alterações dessa região do pavilhão auditivo. Tá? O paciente, então, ele sinaliza dor nessa região. Ele vai procurar quem? Um otorrino, né? Primeira coisa é um otorrino. O otorrino vai pesquisar e, não, realmente eu não vejo nada, eu vou te encaminhar, então, para um dentista especialista em DTM para tratar isso aí. Tá? E fui a um otorrino. Hoje sinto dor, até hoje sinto dor às vezes. Então, quando instalou, senti um estalo muito forte ali, né? Quando instalou é porque o teu disco estava lá na frente já. Aí tem que avaliar o que você está, o que está acontecendo, questão de apertamento, questão de postura de mandíbula, né? Tem que avaliar isso aí. Para avaliar o porquê que o teu disco estava preso lá na frente, tem que fazer uma boa avaliação dos teus hábitos, a primeira coisa, né? Apertamento noturno, bruxismo, roer unha, má postura na hora de dormir, dorme de bruços, forçando a mandíbula para o lado, né? E isso acaba deixando aquele ligamento frágil e, consequentemente, deixa o disco fora do lugar. Então, quando você tenta abrir, o disco volta para o lugar. Quando ele volta para o lugar, é que dá o estalo. Tá? Exato. E aí a questão toda é, se tu sente dor até hoje, tem que fazer uma ressonância para ver se o disco não está preso lá na frente, tá? Aí tem que avaliar isso aí, tá? Tem que fazer uma ressonância para avaliar a posição do disco. Tá? Eu posso te orientar na aula, tá? Como pedir essa ressonância, tá? É tranquilo, tá? A gente pode ver isso aí para ti. De nada. Ó, e esses ligamentos aqui, ó, tá? Só assim, eu não vou entrar muito ainda em questão de DTM, porque a gente vai ter uma aula específica para isso, tá, gente? Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Os ligamentos acessórios, tá? Ligamentos acessórios, então o esfenomandibular, o pitérigo mandibular, o estilo mandibular, né? Todos esses são ligamentos que limitam um pouco o movimento da mandíbula, né? Porque senão, se ela não for limitada, né, ela vai machucar os músculos, eles vão estirar, os nervos vão esticar demais, né? Então existem ligamentos acessórios que limitam o movimento, a própria amplitude de movimento da ATM, se for muito intensa, né, ela pode lesar as estruturas internas. Por exemplo, vocês viram que a pessoa, quando perde os dentes, perde também osso alveolar. E muitas pessoas, gente, só usam, por exemplo, prótese total em cima, não usa prótese total embaixo, porque ela não fica fixa, isso é comum isso. E, consequentemente, para ela morder, ela tem que girar mais ainda a mandíbula. Isso força mais ainda a articulação. Tá? Então, geralmente, as pessoas idosas sem dente embaixo, elas nos procuram por dor nessa região, por não ter contato nos dentes inferiores. Então, por dificultar o contato, né? Então, você instala uma prótese embaixo, aquelas tipo protocolo, né, sobre implante, e a pessoa volta a ficar sem dor nessa região. Tá? Isso que vai acontecer. Galera, tudo bem? Estão entendendo aí? Ou relembrando, melhor dizendo, né? Joia, obrigado, Ana. Então, aqui são ressonâncias que a gente pode pedir de ATM, tá? São ressonâncias, né? A gente percebe aqui, ó, é claro, com experiência, né? A gente vê o disco mais à frente, né? Tá aqui, tá? O disco mais à frente. Então, quando a pessoa. Isso tem também no meu site, tem no meu site também esses vídeos, viu? emersonsgrotti.com. Quando o côndilo vem para frente, o disquinho reencaixa. É o estalo, né? É o estalo. Quando o disquinho vem para frente, é o estalo. Tá? Lembrem disso aí. Tá? Galera, mais alguma pergunta clínica? Mais alguma pergunta clínica? Alguém quer aproveitar para perguntar? Beleza, então. Então tá.
Ok, Ellen, obrigado, hein? Vamos então revisar miologia, então. Tá? Miologia. Isso já vimos, né? A quantidade de músculos. Né? Importante lembrar que nunca uma fibra muscular vai se fixar no osso, tá? Nunca a gente vai ver isso. Sempre haverá um tendão, tá? Sempre haverá um tendão conectando o músculo, né, a um osso, tá? E à medida que esse músculo vai recebendo mais carga, vai sendo mais exigido, a área de fixação óssea aumenta, que é onde surgem, então, as tuberosidades, as cristas, né? Aquilo que vocês veem na anatomia em geral, né? Por exemplo, o processo coronoide da mandíbula. Foi feito um experimento em macaco que eles cortaram o temporal, seccionaram o temporal. Com o tempo, o processo coronoide desapareceu, porque ele estava em função da atração do músculo temporal. Sumiu. Não tem mais por que aquele osso existir. Tá? Interessante, né? As funções, né? Contração, movimento do corpo, dão forma, estabilidade, fornece calor, armazena e elimina substâncias, movimentam substâncias dentro do corpo. Origem e inserção, né? Vamos relembrar. Esse é o ponto fixo, origem. Esse é o ponto móvel, o ponto que recebe a ação. Tá? O ponto que recebe a ação. Então, ele é o ponto móvel. Eu chamo de inserção. Tá? Inserção. Ponto móvel, inserção, ponto fixo, origem. Tá? E lembrando, né, a gente já falou algumas situações, é possível modificar, né? É possível modificar a origem e a inserção. Tá? Lembrando também que essa aqui é uma imagem da tela subcutânea. Eu não vejo músculos aqui. Eu vejo a pele, aqui a parte da epiderme, né, removida. Removemos a epiderme. E eu vejo a derme agora aqui, no qual eu encontro a tela subcutânea. Tá? Tem gordurinha ali, tem nervos, tem veinhas, pequenas arteríolas, né? Tudo isso eu vejo na tela subcutânea. Quando eu removo a tela subcutânea, então eu vejo os músculos da expressão facial. Tá? Músculos da expressão facial. Ok? Vamos lá, né? Vamos lembrar aqui do frontal, né? Olha lá, né? Músculo occipito frontal, né? Occipito frontal, ventre occipital, perdão, gália aponeurótica, ventre frontal, tá? Então, músculo occipito frontal é formado pelo ventre occipital, ventre frontal e gália aponeurótica, tá? Gália aponeurótica. Depois, orbicular, né? Orbicular dos olhos. Isso mesmo, Ellen. A gália aponeurótica é um tendão fino, tá? Então, quando eu falar em aponeurose, tem outros exemplos no corpo, né? Quando eu falar a palavra aponeurose, vocês lembram que é um tendão, porém fino, tá? Mas é um tendão, ele tem função de tendão, tá? Ele é fibra colágena, porém fino, fininho, né? Tá aqui. Se tem outro nome para gália aponeurótica, é fáscia epicraniana, mas eu gosto mais da gália aponeurótica mesmo, tá? Ok, Gabriel. Cima da orelha seria. Esses são auriculares. A gente nem pede para vocês porque assim eles não têm aplicabilidade, né? Muitos já estão, nem aparecem mais, enfim. Eu tinha um amigo da faculdade que ele movimentava bem a orelha, né? Mas no máximo não ia pegar voo também, então não tem muita função em abanar as orelhas também. Isso é mais para os nossos ancestrais, né? Para mudar a posição do pavilhão auditivo, né? Para melhorar a captação de som, né? Mas para a raça humana não tem mais aplicação, tá?
Lentamente eles vão desaparecendo, né? Uhum, isso mesmo. Né? Orbicular dos olhos, parte orbital e parte palpebral. Palpebral superior, palpebral inferior é a parte palpebral do músculo. E a parte orbital, né, é essa parte maior aqui. Vamos lá, zigomático maior, zigomático menor, elevador comum do lábio superior e da asa do nariz, o músculo nasal, está aqui, para abrir as narinas também, né? O nasal, o orbicular da boca, o depressor do ângulo, depressor do lábio. Veja que o depressor do ângulo ele é triangular. O depressor do lábio ele é retangular. Tá? Retangular. Um filete aqui de risório, nem botei ali na lista, né? E o platisma, né? O platisma, tá aqui ele, né? Músculo platisma. Esse grandão aqui. Esse é o músculo platisma. Tá? Tá ali. Ele vai até o pescoço, né? Tá aqui ele, olha lá, ele desce lá no pescoço, vem até sobre a clavícula, né? Aqui, depressor do lábio, depressor do ângulo, orbicular da boca. E lá dentro quem é? O bucinador, tá ali. Músculo bucinador. Tá? Parede lateral da cavidade bucal. Ali o prócero, né? E o corrugador do supercílio, né? Corrugador do supercílio. Gente, algum músculo que vocês queiram que eu repita? Uhum. Excelente. Tudo bem. Se lembrarem, vocês só avisem que a gente volta ali. Os elevadores. Vamos lá. Masseter. Aí agora eu quero a origem e inserção, né? Já vimos isso, vamos relembrar. Origem, corpo do zigomático e arco zigomático. E a inserção, ângulo externo da mandíbula. Pode falar, Ellen. Ellen? Será que eu tô... Oi, professor, desculpa, eu não estava conseguindo acionar aqui. Eu tô aqui com o Atlas e eu não consegui ver direitinho onde fica o abaixador do supercílio. O abaixador. Do supercílio. Abaixador do supercílio. Deve ser o corrugador, né? Não, tem o corrugador e tem o abaixador, só que aqui parece O que tá tudo no mesmo lugar. abaixador. Pois é. Pois é. Mas com certeza deve ser alguma fibra próximo ao corrugador, tá, Ellen? É, deve ser bem Provavelmente, pequenininho, tá? né? Aham. Mas esse eu acho que não está na lista, né? Não, Eu, eu, não, é só uma eu mandei, curiosidade mesmo. eu mandei assim, claro, eu mandei a lista para. Como é o nome da líder mesmo? A Luísa, ela mandou num grupo lá pra gente. Ah, tá. Deixa eu botar aqui Tá que eu só bom? tenho. Obrigado. Deixa eu botar aqui Luísa, Obrigada. senão. Luísa. Agora tá. Estava como aluna da Odonto, não tinha o nome dela. Muito bem. Vamos lá, músculo da mastigação, aqui elevadores, ok. Ótimo. Então, masseter, já vimos, né? A origem dele. O temporal é linha temporal inferior, é a origem dele, né? Linha temporal inferior.
Por que a linha temporal inferior? Porque na linha temporal superior, eu tenho a fixação dessa face aqui, ó, que é a face temporal superficial, essa manta aqui, ó, tá? Face temporal superficial, tá? O que ela faz? Ela se prende na linha temporal superior e ela se fixa no arco zigomático. Por quê? Para sustentar, olha que interessante, para sustentar o arco zigomático, porque a força que o masseter exige do arco zigomático é intenso. Então essa fáscia, ela segura o arco zigomático para ele não dobrar, para ele não envergar. Tá? Então ela fica fixada na linha temporal superior. Tá? Mas o temporal fica fixado, né, a origem dele na linha temporal inferior. Né? Inferior. E a inserção, processo coronoide da mandíbula. Né? Processo coronoide da mandíbula. Está aqui. Ok? O outro elevador de alta potência, músculo pterigóide medial. Está aqui. Pterigóide medial. Origem dele, face medial da lâmina lateral do processo pterigóide. A inserção, ângulo interno da mandíbula. Tá? O ângulo interno da mandíbula. Tá aqui. Então, esses três, né, são os elevadores. Né? Acho que alguém ligou o microfone aí. Professor? Pois não. Oi, uma dúvida. Vai ser cobrada as funções de cada um? As funções, eu passei para vocês, né? Eu passei, né? Protrusão, retrusão, é bom dar uma estudada, tá? Tá bom, obrigada. Tá, é bom dar uma estudada. Tá. Vamos dar uma revisada? Sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Masseter, ele é um elevador e é um protrusor. Tá? Elevador e protrusor. Temporal, ele é um elevador, ele é um retrusor, e ele faz uma leve protrusão também. E o pterigoideu medial, pterigóide medial, ele é um elevador também, e ele é um excelente protrusor. Porque ele fica fixado de frente para posterior. Então, a contração dele joga a mandíbula para frente. Ele seria um látero-protrusor ou só protrusor? Não, eu ia falar agora, além da protrusão, ele faz a lateralidade também, né? Tá. Ele fica fixado internamente e joga para cá, né? Tá, então é látero-protrusor. Látero-protrusor, perfeito. Mas tá. Ele também faz a protrusão pura também, tá, Viviane? Tá bom. Tá. Obrigada. Ok, lateroprotrusão. Gente, essa imagem está bem legal do bucinador, tá? Olha lá. Ali a ráfia ptérigo-mandibular e ali já entra o constrictor superior da faringe. Tá? Ele vai lá por trás, né? Vai lá por trás. Ok? Beleza, aqui. Vamos relembrar, então, os músculos supra- e infraioides, né? Então, aqui está o ocioide, né? Aqui está o ocioide. Tem que estar fixado, preso. Quem é que é ele? Os músculos infraioides. Quais são os músculos infraioides? Vamos lá. O externo ióideo, então do externo até o ocioide. O homoióideo, então do omoplata, que agora a gente chama escápula, até o ocioide. O o externo tireoideo e o tireoióideo. Então, esses quatro são os músculos infraioides. Infraioides.
Então, para a mandíbula ser acionada, é necessário que o ocioide seja puxado para baixo e travado. Será que ele está reconectando? Pessoal, estão me escutando aí? Eu acho que ele fez uma reconexão aqui. Foi, agora sim. Ótimo, então tá. Obrigado, gente. Beleza. Então vamos lá, só para relembrar, então, para que o ióide funcione, ele tem que estar tracionado para baixo, estabilizado, para virar origem e a mandíbula virar inserção, ser movimentado. Então, vamos lá, novamente. Miloiode, genioide, ventre anterior do digástrico. Então, esses três são os músculos supraioides que tracionam a mandíbula para baixo. Beleza? O músculo ventre posterior do digástrico, ele é um retrusor. Então, na verdade, o ióide tem que estar relaxado, então não entra na questão de abertura e fechamento, né? E o músculo estiloioide, ele só traciona o estiloide para trás, também não participa da abertura e fechamento. Tá? Então, esses três fazem o tracionamento da mandíbula para baixo. Tá? Puxam a mandíbula para baixo. Está aqui eles novamente, né? Em cima vai estar o genioide, por baixo o milioide e por baixo ainda do milioide o ventre anterior do músculo digástrico. Tá? Maravilha. E aí entra o outro músculo, que na verdade ele também faz a abertura da boca, né? O abaixamento da mandíbula, em função de tracionar o côndilo para frente. Né? Então, o músculo pterigóide lateral, ele puxa o côndilo para frente, através da cabeça inferior e da cabeça superior. Tá? Essa é a função dele, síncrona, né? Em sincronismo com os supraioides. Né? Cabeça inferior, origem, lâmina lateral do processo pterigóide, face lateral, né? Fóvea pterigóide é inserção. E a cabeça superior, crista infratemporal e a inserção fóvea pterigóide. Beleza, galera? Gente, lá no laboratório, acho que era a Eduarda que estava comigo na terça-feira, né? Tem M-Cabeça que vocês, é um direito de vocês, tá? Vocês podem pedir as cabeças que apareçam esses músculos. O técnico ou o monitor até pode estar junto, né? Se eles não... Porque assim, gente, qual é o problema? Né? Para vocês entenderem também. Se a gente coloca todas as peças para estudo, gente, assim, vocês não vão acreditar, mas em um mês está tudo acabado, tá? Então, assim, às vezes um técnico fica um ano dissecando uma cabeça. Tá? Um ano, tá, gente? É demorado, tá? Eu já fiz muito disso na minha época de aluno, quando comecei lá como professor assistente. É demorado. Então, às vezes você põe para estudo livre, os alunos... Às vezes não é culpa de vocês, enfim, mas é pelo manuseio, né? De não ter tanta habilidade ainda para manusear. Então, acaba danificando as peças. Então, essas peças ficam mais isoladas, mas vocês podem pedir para o monitor, né? E ele acaba emprestando ali, mostrando para vocês, enfim. É possível. Qualquer coisa, vocês têm aí meu WhatsApp, né? Vocês podem me chamar, tá? Para eu autorizar, tá? É um direito de vocês, tá? Esse material é para vocês.
Galera, estão na sala aí? Tem alguém por aí? Só me deem um ok aí. Ah, ok. Então, todo mundo quietinho aí. Muito bem. E aí, gente, obrigado, gente. Esse aqui é o trapézio, né? Esse é o trapézio. Olha lá. Esse é o trapézio. Também vem para cá, né? Aqui foi tirado parte dele, né? Então o trapézio vem até o dorso, né? Então, aqui só para vocês conhecerem o trapézio, o esternocleidomastoide, né? Os esplênios da cabeça, o semiespinhal da cabeça. Aqui é o occipital, tá? Ó, a galha aponeurótica e o occipital. Aqui tem o reto posterior menor da cabeça, reto posterior maior da cabeça, o oblíquo inferior, o oblíquo superior. São músculos que estão lá na região dorsal, né, da nuca. Em que, assim, o paciente, se ele tiver má postura, agora aí com os smartphones, né, essa área aqui, né, ela realmente é bem atingida, né? Isso dói o osso. Você toca aqui, o paciente tem dor no osso, tem dor nas vértebras. Às vezes, a pessoa dorme mal, né? Dorme com um travesseiro errado ali, foi dormir no hotel. Essas vértebras, elas podem rodar um pouquinho, aí essa musculatura começa a brigar com a vértebra rodada, e aí entra em espasmo. Isso dói muito. Às vezes, o músculo incha, pode pinçar esse nervo. Então, tem que saber avaliar bem isso e direcionar bem o profissional que vai fazer o tratamento para isso aí, né? Muito bem. Galera, mais dúvidas? Mais dúvidas, a gente eu aqui de material de revisão, vocês podem pedir alguma coisa se quiserem que eu revise. Ô, Fique à professor, vontade. uma dúvida, não sei se você vai Pois, conseguir me ajudar. Sabe dizer vamos lá. se na segunda-feira o laboratório de anatomia vai estar aberto para estudos? Vai. Porque é Eu véspera acho de que feriado, sim. né? Pois é, mas eu acho que a Univale não emenda, né? Ah, eu ia dar uma ligada lá, deu, o professor deve saber. Aí a Peraí. gente já... Deixa eu já falar com a Vilma aqui, eu já te respondo, tá? Tá bom, obrigada. Ah, esse. Deixa eu ver aqui. A pergunta que apagou. Esse slide. Ah, tá. Eu vou tentar. Eu vou inclusive já parar a gravação para não ficar tão